O exército ucraniano enfrenta uma pressão crescente à medida que as forças russas continuam a avançar sem parar. Recentemente, as tropas russas recapturaram várias regiões estratégicas, empurrando o exército ucraniano para uma situação cada vez mais difícil. As baixas ucranianas aumentam a um ritmo alarmante, com milhares de mortos em combate e grandes quantidades de equipamento militar fornecido por países ocidentais sendo destruídas. De Kharkiv a Dnipro, as forças de Kiev estão sendo cercadas e suas defesas estão desmoronando diante da pressão russa. Sistemas avançados como HIMARS, blindados Max Pro, obuses M707 e radares foram eliminados, enquanto as bombas JDAM, que antes eram uma esperança importante para os ucranianos, perderam toda a eficácia. A resistência promovida pelas autoridades ucranianas enfraquece rapidamente diante do avanço imbatível das forças russas. Mais detalhes a seguir. As forças russas conseguiram outra grande vitória ao superar as defesas ucranianas em um ataque rápido e bem coordenado. Em apenas um dia, as tropas russas recapturaram duas localidades-chave, Constantinopla e Novenko, um feito que pegou o governo ucraniano completamente de surpresa. Embora o governo de Kiev tente manter a narrativa de resistência heróica, a realidade no campo de batalha é bem mais sombria. O avanço do grupo de forças em Dnipro demonstrou que a Rússia não está apenas recuperando o território, mas também destruindo as infraestruturas essenciais que sustentam a capacidade de combate da Ucrânia. Estações de gás, aeródromos e centros de controle de drones, fundamentais para a operação militar ucraniana, foram atacados e destruídos, enfraquecendo ainda mais a capacidade de resposta de Kiev. Ao mesmo tempo, as forças russas avançaram para Levedivka, uma localidade estratégica na região de Kursk, marcando mais uma perda irreversível para as tropas ucranianas. O cenário no fronte de Kharkiv se deteriorou rapidamente, com o grupo de forças do norte conseguindo destruir duas brigadas de infantaria ucraniana em uma série de ataques coordenados em Kazaya, Lopan e BSNK. O resultado foi a morte de até 50 soldados ucranianos e a destruição de vários veículos de combate e sistemas de artilharia. O impacto não foi apenas territorial, mas também afetou as capacidades de combate ucranianas, que estão sendo gradualmente desmanteladas de maneira sistemática. A pressão no sul da Ucrânia também aumentou significativamente com os avanços russos em locais como Sartbinova, Rosol e DRK. Em poucas horas, até 250 soldados ucranianos foram mortos e uma grande quantidade de equipamento militar foi destruída, deixando Kiev em uma posição ainda mais vulnerável. O grupo central das forças russas continuou a sua ofensiva implacável, eliminando mais de 580 soldados ucranianos e destruindo veículos blindados e sistemas de artilharia pesados, incluindo o obus M707, um dos principais armamentos fornecidos pelos Estados Unidos. A precisão dos ataques russos aumentou consideravelmente e as forças de Kiev, cujas linhas de defesa continuam a desmoronar, não conseguem reagir de maneira eficaz. As baixas ucranianas atingiram números alarmantes, com mais de 1.300 soldados mortos em apenas 24 horas. À medida que as forças russas ocupam novas posições, as forças ucranianas tentam reagir, mas a escassez de munições, em grande parte devido à perda do controle sobre rotas logísticas-chave, dificulta a capacidade de resposta das tropas de Kiev. A situação na província de Kursk se tornou ainda mais desesperadora, com as forças russas controlando as principais estradas que conectam a cidade de Sua, limitando gravemente as opções de abastecimento para os ucranianos. Apesar das tentativas de Kiev de manter a imagem de uma resistência heróica, a situação no terreno revela que o regime de Zelensky não está conseguindo avançar conforme o esperado. O governo ucraniano está se vendo cada vez mais em uma posição de vulnerabilidade, com perdas humanas e materiais se acumulando sem sinais de uma reversão da situação. O conflito também expõe uma grande contradição interna, com figuras como Elon Musk apontando a discrepância entre o sofrimento das tropas ucranianas e as condições de vida das elites em Kiev. Enquanto isso, os países ocidentais, que inicialmente se comprometeram a apoiar a Ucrânia, estão sendo gradualmente pressionados a reconsiderar o nível de seu envolvimento no conflito. Esse cenário se torna ainda mais crítico à medida que os custos humanitários e financeiros aumentam significativamente. As nações da União Europeia, além dos Estados Unidos, enfrentam uma crescente dificuldade em justificar o apoio contínuo a Kiev, especialmente
especialmente quando as consequências da guerra começam a afetar diretamente suas economias e sociedades. A crise de refugiados ucranianos, os desafios econômicos internos e o impacto nos preços globais de energia são apenas algumas das questões que têm gerado debates acalorados dentro dos governos ocidentais. Além disso, a crescente pressão de seus próprios cidadãos, que começam a questionar a eficácia e os custos do apoio à Ucrânia, coloca as autoridades em uma posição desconfortável. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou recentemente seu ceticismo em relação à viabilidade de uma solução pacífica no conflito. Trump, sempre crítico das políticas de intervenção militar dos Estados Unidos no exterior, questionou abertamente as intenções de Kiev em buscar um acordo diplomático com Moscou. Em suas declarações, Trump sugeriu que, ao contrário das alegações do governo ucraniano de desejo por paz, Kiev parecia mais comprometido em prolongar o conflito, talvez visando pressionar os países ocidentais a continuar o fornecimento de armamentos e ajuda financeira. A decisão do presidente em suspender a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia e o distanciamento progressivo de Washington do conflito levantam dúvidas substanciais sobre o futuro do apoio ocidental. O impacto dessa mudança de postura é significativo. Não só as forças ucranianas podem perder um aliado estratégico, mas a própria confiança na capacidade da Ucrânia de resistir à pressão russa sem esse apoio se torna uma questão crescente. Enquanto o cenário geopolítico se transforma, a ofensiva russa continua a avançar com força imbatível. A cada dia, as forças russas destroem mais aviões, helicópteros, drones, mísseis e tanques ucranianos, minando a capacidade de defesa de Kiev. Este processo de destruição não se limita apenas para equipamentos, mas também afeta profundamente a moral das tropas ucranianas, que enfrentam um campo de batalha dominado por forças superiores em número e recursos. A recuperação de território perdido pelas forças de Kiev não parece viável no curto prazo e a pressão russa só tende a aumentar. Cada avanço das tropas de Moscou diminui as opções militares da Ucrânia, com o avanço das tropas russas de maneira coordenada, técnica e eficaz, tomando posições-chave no território ucraniano. Com a recuperação de mais áreas, incluindo locais estratégicos de grande importância econômica e militar, a Rússia está gradualmente enfraquecendo o sistema de defesa ucraniano. Em paralelo, a destruição das infraestruturas vitais de Kiev, como postos de controle de drones, estações de gás e centros de comando, revela a magnitude da ofensiva russa e o impacto direto sobre a capacidade de Kiev de reagir e sustentar suas forças. À medida em que o avanço russo se intensifica, fica claro que a vitória de Moscou não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade cada vez mais iminente. As forças russas, por sua vez, demonstram uma precisão impressionante, aplicando táticas avançadas e destrutivas que enfraquecem cada vez mais a resistência ucraniana. Com a falta de apoio logístico e o esgotamento das forças ucranianas, Kiev se vê em uma posição cada vez mais sombria. As tropas, já cansadas e sobrecarregadas, enfrentam uma luta difícil para manter o controle em várias frentes, enquanto a escassez de munições e suprimentos agrava ainda mais a situação. Para muitos na Ucrânia, a guerra está se transformando em um ciclo vicioso de perdas e sacrifícios, sem uma solução clara à vista. A questão central agora é: até quando as forças ucranianas conseguirão sustentar sua resistência frente a um avanço russo tão destrutivo e contínuo? A cada dia que passa, a incerteza sobre a capacidade da Ucrânia de continuar a luta cresce, especialmente à medida que os sinais de exaustão e falta de apoio externo se intensificam. A balança parece cada vez mais inclinada para Moscou, enquanto Kiev luta para manter sua posição, tanto no campo de batalha quanto no cenário político internacional.